Boa tarde, meus amigos. Aqui, doutora Ivone Contini Bramante. Estamos hoje aqui para discutir novamente as questões da pandemia Covid-19. E eu estou aguardando aqui o doutor Breno. E o doutor Breno é lá do Acre. Acabei de entrar em contato com ele, ele vai entrar aqui para bater um papo conosco, lá da OAB do Acre. Olha que legal, né? Tenho feito aí lives com a OAB de Pernambuco, OAB do Acre. Estou aguardando aqui o doutor Breno. Vou ver se eu acho ele aqui para adicionar. Doutor Breno. Breno, vamos ver se ele entra. Ó, tá entrando, doutor Breno. Vamos ver se a internet... Opa, entrou. Boa Tudo tarde, bem? Doutor Breno? senhora. Doutor Breno Tudo entrou? bem? Você tá me ouvindo? Breno, tá me ouvindo? A sua internet tá ruim? Doutor Breno? Oi, doutora Opa, Ivani, tá agora me ouvindo agora? estabilizou. A Melhorou? internet não estava muito estável. Agora eu estou ouvindo bem. Tava um pouquinho Você bem. está no 4G ou você está na... Você está no 4G ou você está no Wi-Fi? No Hi-Fi? Agora eu mudei pro Ah, então 4G. agora melhorou. Agora pegou, agora estabilizou. O seu som está baixo. Você pode aumentar um pouquinho? Deixa eu melhorar Isso. aqui. E agora? Aumenta mais um pouquinho. Está muito Ótimo. longe. Pronto. É que você está longe, né? Você está no Acre. Estou no Acre, um pouquinho distante daí. Tá bom, então vamos conversar um pouquinho aqui, né, Breno? Você é da OAB aí do Acre? Vamos lá. Eu sou da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação. Eu sou o presidente dessa comissão Tá atualmente. certo. É uma comissão nova, né? A gente criou esse ano. E aí eu assumi esse desafio de poder conduzir o primeiro ano da comissão. Tá ótimo. O seu som ainda tá baixo, Breno. Se você tirar Melhorou? o microfone, será que melhora? Vamos, Vamos tentar. Agora, melhorou? Para mim, melhorou. Então, tudo bem. Eu acho que tá. Você tá no máximo aí no seu celular? Não O seu entendi. som tá no máximo no celular? Tá no Então tá máximo bom. já. Então vamos aí bater papo, porque agora acho que tá estabilizado, não é isso? Olha, a Camila que entrou aqui agora disse que tá tudo Estabilizou aqui. ótimo. Ela tá ouvindo bem. Ó, para mim tá normal, para todo mundo tá bem. Então vamos prosseguir. E aí, doutor Breno, como é que estão as coisas aí no Então, vamos Pará? prosseguir. No Pará não, no Acre. Acre. Aqui estamos em isolamento, né? O governador tem trabalhado bastante, a prefeitura também. Infelizmente, Ah, eu nem não todo tô te mundo tem a ouvindo. consciência, né, de atender o chamado. Deixa eu chegar mais perto. Isso. Vamos lá. Conseguiu? Aqui tem tido um grande esforço, né, das autoridades em razão dessa Olha, situação da não tô te Covid. ouvindo nada. É, Ah, vou botar bota o o fone fone de de novo. novo. Aumenta aí o som do seu celular. Aumenta no máximo. Agora. E Melhorou. agora, deu certo? Você tá me ouvindo bem, né? Tô Então tá ouvindo, muito ótimo. bem.
E então, vocês estão em isolamento aí, e o fórum está funcionando, a Justiça do Trabalho, como é que está? A Justiça do Trabalho aqui, as audiências têm sido online e estamos com algumas dificuldades em relação às audiências de instrução, né? É uma coisa nova para todo mundo, então tem alguns questionamentos da OAB, a gente precisa alinhar isso com o tribunal também, porque assim, são várias partes envolvidas, é novidade para todo mundo, não adianta a gente querer, cada um ter uma solução diferente, cada um querer puxar a coisa para o seu lado, que não vai ser dessa forma. O tribunal tem as suas questões, é um órgão administrativo, né? Nesse ponto em relação a quando tem a prestação jurisdicional, né? Mas tem a questão administrativa. Então, tem que respeitar esses preceitos administrativos, mas, por outro lado, a advocacia reclama com relação a algumas prerrogativas. Mas, assim, o que eu tenho acompanhado, eu particularmente, não tenho tido problema com nenhum juiz, né, com nenhum servidor. A minha relação em si ela é bem tranquila. As audiências de conciliação a gente tem feito com muita tranquilidade, né? Agora, as instruções que, pelo menos nos meus processos ainda, elas estão paradas. A gente não fez nenhuma instrução. Tem a questão que o pessoal tem reclamado em relação à incomunicabilidade das testemunhas, como é que vai fazer para ouvir essas testemunhas, né? A gente ainda não tem uma solução bem clara de como que vai ser isso. Mas eu acredito que com todo mundo se empenhando e todo mundo com boa vontade, uma hora a gente vai encontrar solução para essa situação. E espero que logo a gente possa fazer presencial de novo, né? Vamos esperar como é que vai ficar essa questão do vírus, a contenção dele e a responsabilidade das pessoas em tratar isso. Exatamente. Mas nós estamos aqui hoje para falar da lei, né? Da lei 14.020, não é isso? Acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Então, você sabe que agora nós estamos em tempos de Covid e a questão do acidente de trabalho está na moda, né? Está em voga, porque a MP 927, ela trouxe uma redação dizendo que o Covid-19, ou a contaminação pelo Covid-19, não se considera acidente de trabalho, salvo se comprovado o nexo de causalidade. Essa redação que está lá já é a redação que está na Lei 8.213 de 91, né? Nós temos lá o conceito de acidente de trabalho no artigo 19, e no artigo 20 nós temos o conceito de doença profissional e doença do trabalho, e nos parágrafos do artigo 20, né, nós temos lá o que não se considera acidente de trabalho, e tem lá uma diretriz no sentido de que a endemia, não é isso? Que é mais localizada, não se considera acidente de trabalho a doença decorrente de endemia própria do local onde ela se desenvolva, salvo se comprovada a exposição do trabalhador de modo extraordinário àquele agente agressivo. E eu sempre dou o exemplo da malária e do exemplo da Amazônia, do Acre, onde existem as florestas tropicais, não é isso? Onde essa doença ela é natural da região. Isso. E, portanto, se qualquer pessoa pegar malária, por exemplo, nessa região de floresta tropical, e ele é morador de lá, residente, né? Não tem como dizer que isso é uma doença do trabalho. Então, a lei já exclui a endemia como tipicamente uma doença do trabalho, salvo se comprovar uma exposição extraordinária. E eu sempre dou exemplo de uma pessoa que é vendedor técnico, e ele sai daqui de São Paulo sem tomar as vacinas, vamos dizer assim, né, da malária e tudo mais, e ele vai até o Acre, onde você mora aí, e se expõe, vamos dizer, a esse agente agressivo. E contrai. E aqui há uma imprevidência do empregador de expor esse trabalhador, inclusive sem as vacinas necessárias. Aí sim nós consideraríamos acidente de trabalho. A mesma coisa o Covid e o acidente de trabalho. Uma metalúrgica não lida com agente agressivo biológico. Então, se alguém que trabalha numa metalúrgica, por exemplo, contraiu o Covid,
De plano, eu não posso dizer que aquilo é doença do trabalho. Eu preciso buscar o nexo de causalidade, verificar se a empresa tomou todas as medidas adequadas, se a empresa afastou ou não os trabalhadores que estavam em grupo de risco, se a empresa encaminhou ou não os doentes de Covid para isolamento. Então, todas essas questões nós vamos verificar para verificar se tem ou não nexo de causalidade entre o Covid e o acidente de trabalho. Agora, o hospital, a atividade desenvolvida pelo hospital é já cuidar das pessoas que estão já infectadas pelo agente biológico. Então, neste caso, o nexo de causalidade é praticamente presumido, porque o risco de atividade, da atividade econômica, por si só, faz com que nós possamos já de plano ter um nexo de causalidade presumido, não é isso? De que o Covid de um enfermeiro ou de um médico que está exposto ao agente agressivo diuturnamente faz parte do trabalho dele, que então aqui eu não precisaria ficar fazendo a prova, o trabalhador não teria que fazer a prova de que ele contraiu o Covid no ambiente de trabalho, porque isso já é presumido. Aí inverteria o ônus da prova. A empresa que deveria provar que tomou todas as diligências necessárias, que concedeu os equipamentos de proteção individual, coletiva e tudo mais, aptas a inibir, não é isso? A doença profissional ou a doença do trabalho. E o Supremo Tribunal Federal, ele foi provocado, não é isso? Sobre a constitucionalidade ou não dessa lei, da MP 927, e ele diz que é sim constitucional. E, de fato, ali não está dizendo nada mais do que a lei já dizia. A lei já diz isso. Que a endemia não é acidente de trabalho, salvo comprovada o nexo de causalidade. E o Supremo deu a liminar para suspender a redação lá da lei até julgamento final. Eu acho que houve um equívoco, porque na lei previdenciária a gente já tem uma questão igual. E eu penso que no futuro, o Supremo, a hora que for julgar o mérito, talvez eles voltem atrás e mantenham a redação como está, porque ela está já igualzinha que está na lei previdenciária no que tange a endemia, né? E aí entra essa questão das provas do acidente de trabalho, que está na moda falar das provas, e entra também a questão das provas da onde foi que o indivíduo contraiu o Covid, porque isso é uma pandemia generalizada. E também, doutor Breno, nós temos um debate aqui das provas, porque agora o processo do trabalho, ele é todo virtual. E como é que nós vamos fazer uma prova pericial nesse momento de pandemia? Se nós já estamos com dificuldade, inclusive, de fazer audiência de instrução. Como fazer uma prova de acidente de trabalho neste momento em que todos os atos processuais são telepresenciais? E aqui entra um outro debate. Primeiro, a caracterização em si do Covid como doença do trabalho. Segundo, a questão da prova. Como fazer a prova no processo em tempos de atos processuais eletrônicos, atos processuais por videoconferência. Eu ainda acrescentaria mais um... Pode acrescentar. Ainda acrescentaria mais um terceiro ponto, doutor Ivani. Talvez pensar na possibilidade de perecimento dessa prova. Porque imagina, a gente avaliar um ambiente de trabalho, talvez 9 meses, 1 ano após ter ocorrido um acidente, né, em razão de um agente biológico. Então, como que o perito vai conseguir fazer essa avaliação retroativa, né? De repente, sei lá, vamos supor, a gente vê muita matéria sobre ar-condicionado, né? Então, foi tempo suficiente para ter feito a limpeza disso, para adotar outras medidas no ambiente que descaracterize como que era no momento exato em que ocorreu a contaminação. Então, eu acrescentaria mais esse ponto. Como que vão ficar as perícias para constatar uma situação que já passou tanto tempo?
E ainda mais que é uma coisa muito delicada, né? O vírus ele não fica ali tanto tempo. Ele de repente ele fica no ambiente, a pessoa contrai ou não, ele morre rapidamente. E aí tem que ser renovado. E nesse tempo de Covid, então, em que a empresa tem que manter aquelas distâncias, tem que sinalizar corredor individual para entrar e para sair dentro da empresa, tem que dar equipamento de proteção totalmente diferenciada da sua normalidade, não é isso? E depois de passar da pandemia, nós não vamos mais ter o ambiente de trabalho já ajeitado para esta situação. Então, nós temos milhares de dificuldades de provas no acidente de trabalho. Provar que o indivíduo está incapacitado é mais fácil. Então, é só encaminhar o trabalhador para um médico, o médico faz uma perícia no corpo humano do trabalhador e ele pode falar qual é o tipo de doença que a pessoa tem à luz do CID, não é isso? Mas, às vezes, só o CID não resolve. Porque o CID, por si só, não me dá o grau de incapacidade do trabalhador. E nós, para aferir o grau de incapacidade do trabalhador, primeiro eu tenho que ir no ambiente de trabalho para verificar o que ele faz e se à luz daquela incapacidade que ele está, ele vai poder desempenhar ou não a função, para eu poder saber qual o grau de incapacidade. Né? Por exemplo, se ele tem uma lesão na perna, mas ele trabalha sentado, o grau de capacidade dele é diferente do que se ele trabalhasse em pé. Você concorda? Concordo. Além disso... Concordo. E aqui, aí eu vou levantar outro ponto ainda. Além disso, Breno, eu tenho que o exame só biológico não afere o tamanho da incapacidade, porque hoje nós temos que levar em conta o aspecto sociológico e o psicológico. Por isso que na Justiça do Trabalho eu estou preconizando aqui uma perícia biopsicossocial. Igualzinho é feito lá no INSS. É o posicionamento que... Era isso que eu ia falar. O INSS ele traz essa questão. Inclusive, lá a gente tem a diferenciação, né, entre ser o auxílio-doença, né, antigamente o auxílio-doença, e o auxílio-acidente. Então, se houve uma incapacidade temporária para o trabalho, ele vai receber esse auxílio-doença. Havendo comprovação de que ficaram sequelas que reduziram a capacidade, mas que ele já pode voltar a trabalhar, mas existem sequelas que reduziram essa capacidade de trabalho, tem o auxílio-acidente pago como indenização. Então, dá para transportar isso para dentro do processo do trabalho também, porque ele vai ter efeitos lá em relação à sua capacidade laborativa. Isso acho que é indiscutível, né? Porque o INSS ele não vai pagar se não tem capacidade. Pois eu vou te dizer uma coisa. Isso vai gerar reflexo no ambiente de trabalho. Se você pegar só o critério biológico, tudo bem? Você pega um engenheiro que tem 30 anos e teve uma lesão na coluna. E aí você pega um pedreiro que tem 57 anos e teve lesão na coluna. Se analisarmos só o aspecto biológico, os dois tiveram perda da capacidade para o trabalho, vamos supor, de 10%. Vamos supor que o perito entenda isso, 10%. E engraçado que os peritos usam a tabela da SUSEP, né, ou a tabela do DPVAT para fixar a quantidade de perda da capacidade. Então, tanto o engenheiro quanto esse pedreiro teria X, né, de avaliação de perda da capacidade se nós fôssemos olhar somente o aspecto biológico. Agora, quando você coloca o aspecto psicossocial, então eu verifico que aquele engenheiro que tem 30 anos, ele tem mais 2 faculdades e ele fala 3 línguas. E aí, eu verifico que ele tem um nível de vida, vamos dizer assim, razoável, de classe média. E ele ganha um salário expressivo, vamos dizer. E aí você veja um pedreiro que ele é analfabeto, mora num bairro pobre, né? Ele anda de condução pública, ele tem 57 anos, ele não tem grau de escolaridade nenhum e ele tem uma família com muitos membros que moram todos juntos. Então, se você olha o aspecto de reinserção no mercado de trabalho, se esse trabalhador que é pedreiro, ele não vai conseguir ser
reinserido no mercado de trabalho por causa da idade. E ainda, esse trabalhador que é pedreiro, não dá para fazer uma readaptação profissional dele, porque ele não tem como voltar a estudar e se transformar em uma outra profissão e fazer uma readaptação em outro posto de trabalho, entendeu? E sob o ponto de vista que ele pode Isso é um perder o emprego, ele não questionamento. será jamais, ele será recontratado por conta da idade. Então, a incapacidade social Isso é um que questionamento, nós doutora. usamos lá no INSS para aposentar na área do LOAS, da assistência social, e que nós usamos para verificar o tamanho da incapacidade do deficiente, até para fins de aposentadoria do deficiente, que nós verificamos se a deficiência é leve, grave, média ou gravíssima, nós teríamos aí transportado os critérios das determinantes sociais, que nós chamamos CIF, que é o Código Internacional de Funcionalidade, se nós conjugarmos a CID, que é o Código da Doença, com a CIF, nós teremos um enquadramento desse trabalhador com uma incapacidade maior e a indenização cabível será bem maior e o percentual de perda da capacidade para o trabalho será bem maior do que aquela que nós adotamos hoje. Mas, infelizmente, doutor Breno, nenhum advogado trabalha com essas questões que nós estamos colocando aqui na área trabalhista. O advogado previdenciarista domina muito bem essa questão na área previdenciária, inclusive, na busca da aposentadoria por invalidez. E aqui nós não trabalhamos essas questões todas para fins de buscar responsabilidade por acidente de trabalho da empresa, né? Então, isso é uma coisa que eu venho dando aula e mostrando a necessidade de, primeiro, ampliar o espectro da prova. Não provar somente a lesão à integridade física do trabalhador, mas a lesão à integridade psicofísica. Tentar provar o nexo causal e ainda as concausas, porque muitas vezes o advogado perde a ação e nós verificamos, né, a improcedência de ações porque não foi alegada a concausa. E às vezes é pela concausa que se ganha a ação trabalhista, né? E a prova dessa concausa. Então, a primeira prova que nós temos que fazer é o evento acidente. Que dia que aconteceu o acidente? Qual é o evento acidente? Depois mostrar e provar que o empregado estava a serviço da empresa. E mostrar qual foi o horário desse acidente. Se foi no horário e no local de trabalho, no horário fora do local, fora do horário no local e fora do horário fora do local. O fora do horário fora do local pode me dar o acidente de trajeto, né? Então, nós temos que fazer todo esse nexo causal. Do acidente com o exercício do trabalho, do exercício do trabalho a serviço da empresa, e aí eu provo o local e o horário de trabalho, do serviço à empresa, a incapacidade para o trabalho, não é isso? E aí o grau da incapacidade para o trabalho, porque eu posso mostrar a incapacidade, mas não mostrar o grau, aí também eu posso pecar no valor da indenização. Então, são 5 nexos de causalidade encadeados que nós temos que provar no judiciário. Esta prova biológica e psicológica, ela é médica. Agora, a prova da conexão com o ambiente de trabalho, ser agressivo, insalubre ou perigoso, às vezes eu preciso de um engenheiro do trabalho. Eu preciso que alguém vá no local de trabalho. E se a doença decorre de ergonomia, lesão por esforço repetitivo, por exemplo, eu preciso de um médico fisioterapeuta. Então, o que nós pregamos aqui também, nas provas do acidente de trabalho, é a perícia interdisciplinar. Eu preciso, às vezes, de um perito médico, de um perito psicológico, um perito social
e um perito que me avalie o nexo de causalidade entre as condições de trabalho e o evento danoso, que vá até o local de trabalho fazer essa análise. Então, é muito complicada a prova no acidente de trabalho, viu? Muito complexo. E agora nós temos essa questão da teleperícia. Lá no INSS, No âmbito... eles estão fazendo perícia por teleperícia. Como avaliar um indivíduo por teleperícia? Remota agora. Na regulamentação do INSS, eles fazem as exigências que tem que constar no testado, né? E aí o perito médico federal, ele tem uma avaliação se enquadra ou não. Mas é uma coisa, assim, é muito delicado, realmente uma perícia sem o contato físico com o paciente ali, com o segurado. Eu acho que, agora a gente fala de avaliação biopsicossocial, né? Eu acho que é todo esse contexto que a gente tem que se habituar a levar para o âmbito trabalhista também. Que é isso que a senhora está falando, né? E essa questão da prova, ela é muito, muito delicada nessa situação. Eu acredito que a sistemática que o INSS adota para avaliação da pessoa com deficiência, ela é a sistemática mais completa que tem, porque ela faz essa avaliação, tanto a pessoa em si, o grau de limitação dela físico propriamente e o grau de limitação em relação à sociedade. Então a gente pode ter variações, de repente, de uma cidade grande para uma pequena, também vai fazer avaliação a, por exemplo, a postos de trabalho que essa pessoa pode ter acesso. Fica bem mais completo o problema aí em relação ao honorário dos peritos. É verdade. Né? Porque a gente tem limitação de pagamento, né, em razão do limite de recursos, principalmente quando a responsabilidade é do trabalhador e aí ele tem isenção das custas e das taxas processuais, né, e vai terminar sendo pago inicialmente pelo tribunal, então a gente tem limitação aí. Eu acredito que alguns peritos se recusem ou criem embaraço para poder fazer a perícia. O correto, doutor Breno, e alguns advogados aqui em São Paulo fazem isso, contratam clínicas médicas para fazer o laudo antes de entrar com a ação trabalhista. E já esse médico, ele já fica indicado como assistente técnico do trabalhador. Essas clínicas, às vezes, eles fazem os laudos e eles facilitam o pagamento desses laudos para o trabalhador em 3, 4 vezes, entendeu? Então, uma consulta médica sai aí, hoje, 700, 800 reais, dependendo do médico, né? Aí o médico cobra lá R$1.000, porque ele já vai fazer o laudo, e quando o trabalhador entra com a ação, ele já entra com o laudo pericial, entendeu? Porque quando você já entra com a ação, com o laudo pericial anexado na petição inicial, existe um maior respeito, vamos dizer assim, pelo perito judicial, se o juiz entender cabível. E nós podemos economizar na prova pericial, porque existe a chamada prova pericial indireta. Aí o perito só analisaria já esse laudo que o trabalhador juntou e daria um tipo que a gente chama de parecer, né, um tipo de laudo de atesto. Ele atesta que realmente aquela doença está presente. Ele analisa aquele laudo e mais todos os documentos do processo. Ou então o juiz pode nomear uma perícia chamada perícia simplificada. O que é uma perícia simplificada? O perito também, em vez de fazer uma avaliação clínica no corpo do trabalhador, ele analisa todos os documentos que foram juntados, os exames médicos, as tomografias, as ressonâncias magnéticas, os remédios que o trabalhador toma, e aí é bom juntar a lista dos remédios que ele ingere com a bula do remédio, para que o perito faça essa avaliação naquele laudo que nós chamamos de laudo simplificado. E aí pode ser que não fique tão caro a ação, né, para o trabalhador. E uma outra coisa, doutor Breno, é pedir que a empresa junte os laudos ambientais. A senhora falou
a senhora falou em relação à bula, eu estou lembrando aqui, eu tenho defendido muito isso, de juntar as receitas e a bula, que o médico da pessoa realmente prescreveu aquele remédio, né? Ele não está simplesmente alegando, vem decorrendo por trás dessa medicação. De repente, não só a lesão em si causa uma incapacidade, né? Mas os efeitos colaterais dessa medicação, de repente, ele ficou, sei lá, com um transtorno de ansiedade em razão de um acidente. E aí, normalmente essa medicação causa outros efeitos que são muito fortes. Então, eu tenho defendido muito isso, eu tenho levado processos previdenciários, principalmente essa questão que o INSS ele tem que manter o benefício quando os efeitos colaterais também acarretam essa incapacidade, né? Tudo bem, teve o acidente, tem o grau ali de incapacidade em razão do próprio acidente, são para que o trabalhador possa se recuperar. Olha, teve um caso aqui que eu fiquei sabendo, e aí essa medicação... de um advogado que entrou com a ação porque o trabalhador era motorista. E ele, porque ficava sentado muito tempo, ele tinha problema de coluna. Você sabe que dificilmente o INSS aposenta alguém só por problema de coluna. Mas os remédios que ele tomava para a dor da coluna... dava sonolência e era perigosa a direção, entendeu? Então, eles acabaram aposentando o indivíduo, não só por causa da coluna, mas porque a dor na coluna fazia com que o trabalhador tomasse remédios fortes que impossibilitava de exercer a profissão de motorista. E eles acabaram, e por conta da idade que ele já tinha, né? Ele tinha, acho que 54 anos, e logo, logo ele já faria 60 anos. Então, se ele fosse mandado embora, inclusive, ele não tem recolocação no mercado de trabalho. E entrou em cena aí não só a CID, mas a CIF, que é o Código Internacional da Funcionalidade. Conjugou os dois e ele acabou sendo aposentado por invalidez, né? Mas por conta dos remédios que ele tomava. Olha que importante que é trazer também na ação trabalhista, né? Muito importante. Todas as questões ligadas com a incapacidade do indivíduo e os desdobramentos disso tudo. Havendo reconhecimento no INSS, apesar de serem, assim, uma instância administrativa, pensa na Justiça Federal, não obrigatoriamente a Justiça do Trabalho tem que acolher ela igualmente, mas eu acredito que ter uma decisão judicial reconhecendo que ali é um acidente de trabalho, a gente tem outro grau, né, de trabalho, assim, de argumentação. A Justiça Federal já reconheceu, está aqui as provas, está aqui os laudos, né, a possibilidade de ter, pelo lado do trabalhador, um resultado favorável é bem maior, né, e até facilita também, porque já foi realizada as perícias federal. Então, acredito que vai facilitar muito também a questão na Justiça do Trabalho. Eu sugiro também aos advogados que militam na área trabalhista, que se for entrar com algum pedido de indenização por acidente de trabalho, que vá no INSS buscar o laudo, porque às vezes o trabalhador recebeu benefício previdenciário, ainda que o laudo que ele tenha recebido só auxílio doença comum, ainda que o INSS não deu pela incapacidade. Às vezes o INSS é que errou na hora de conceder o benefício. Então, quem milita na área trabalhista deve pedir para o trabalhador entrar no processo administrativo e requerer cópia do laudo pericial que o perito do INSS fez do indivíduo, até para a gente ter uma avaliação se compensa ou não entrar com a ação trabalhista. A tela sabe. Exatamente. Uma outra coisa é que o CNIS do trabalhador mostra também se a empresa ela está enquadrada no grau de risco 1, 2 ou 3. Pelo CNIS a gente vê. Então, se for doença do trabalho, decorrente de agentes agressivos no ambiente de trabalho, nós podemos trazer o CNIS do trabalhador que mostra se a empresa está enquadrada no grau de risco 1, 2 e 3, e buscar o CNAE da empresa. Então, nós entramos no
O nexo Código técnico Brasileiro de epidemiológico. Ocupações e no CNAE da empresa, a gente vê a ocupação do trabalhador. Qual é a função do trabalhador? Ah, ele é motoboy. Então, você sabe qual é o tipo de serviço que ele faz, as atribuições, né? Então, eu pego o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, que é a função que o trabalhador faz, e eu pego o CNAE, que é o Código Nacional de Atividades. E eu quero também falar uma coisa, doutor Breno, que acabou de ser editado um decreto, né? O Sim, isso aí acabou de 10.410 da Previdência. 410. E eu não 10.410. sei, você viu que esse decreto novo, ele está alterando o decreto 3048/99 e que lá no final ele traz um novo anexo de grau de risco das empresas. Ele traz uma listagem de CNAE. Então, empresas que não estavam enquadradas do grau de risco 3 agora foram enquadradas. Agora estão. Exatamente. Então, o advogado trabalhista, ele tem que saber um pouco também de previdenciário, para ir buscar lá como é que lá é classificada a doença e aqui eu não consigo classificar e ter o mesmo tratamento. E sabe uma temos outra a coisa questão do interessante nexo que eu técnico noto? epidemiológico, né? Oi? Temos também a questão do nexo técnico epidemiológico, né? Que muitas vezes E passa batido. aplicar o As nexo pessoas criaram técnico essa divisão. epidemiológico, que lá eles aplicam e aqui dificilmente o advogado trabalhista vai buscar essas provas do nexo técnico epidemiológico, verificar se a empresa recolhe o SAT, o RAT, o GILRAT, que são aqueles tributos, né, para sustentar o Aham. acidente de trabalho. Se ela recolhe tudo isso, já é meio caminho andado para saber que existe agente agressivo no local de trabalho, não é verdade? Além Verdade. disso, nós O podemos, RAT é na ação interessante. acidentária, pedir para a empresa Deixa eu fazer uma juntar consideração o aqui sobre o RAT, doutora. LTCAT, o PPP, o PCMSO, o Deixa eu só, PPRA, que são os laudos ambientais. deixa eu só fazer uma consideração para a senhora sobre o RAT, que me veio essa ideia agora. Eu não faço tanto trabalhista, eu cuido mais da parte previdenciária aqui. Mas, por exemplo, o RAT ele varia se a empresa adota boas práticas de segurança do ambiente de trabalho. Então, Então, olha que prova interessante. Trazendo uma inversão aqui, a gente tem falado muito vamos trazendo um pouco para o lado da empresa. A empresa juntando ali a comprovação de que ela tem uma boa classificação no RAT, que ela teve direito a pagar uma alíquota menor em razão dessas boas práticas dela, também pode ser uma prova interessante, agora olhando pelo lado da empresa, né? De pelo menos tentar minimizar ali o prejuízo que ela vai ter. Né? E é legal, ó, tudo bem, aconteceu o acidente do trabalho, mas não foi por uma dissídia da empresa, não foi uma questão assim de má fé, não foi uma questão que a empresa não tomou cuidado. Atual. Então, acredito que essa situação também é pesada, né? Vai ser pesada na hora de uma indenização a ser paga. Olha, os laudos ambientais e a prova, né, das boas práticas da empresa são provas que tanto servem para o trabalhador quanto servem para o empresário para a exclusão da sua responsabilidade, né? Quando a empresa quer mostrar que não houve o nexo causal, o que ela tem que mostrar? Ela tem que mostrar que ela cumpre a rigor as normas de medicina, higiene e segurança do trabalho. Esse é o primeiro ponto da defesa da empresa. O segundo ponto é a culpa concorrente. Exclusiva. Primeiro a concorrente, né? A concorrente e a exclusiva. Certo. Claro, primeiro a empresa vai tentar provar a culpa exclusiva. Não é isso? Então, primeiro ela tenta provar a culpa exclusiva, depois ela tenta provar a total isenção de responsabilidade, porque ela cumpriu todas as normas, não é isso? E se ela não conseguir mostrar que cumpriu todas as normas, aí sim ela vai para o ataque da culpa concorrente. Primeiro jogar a culpa tudo no trabalhador. Tentando minimizar sempre, né?
Depois Tem ela um documento diz que eu acho muito que ela interessante. cumpriu tudo, que ela não tem responsabilidade de nada. E se alguma responsabilidade sobrar para ela, que seja concorrente, porque o trabalhador também não cumpriu as suas obrigações ambientais, que seria usar os equipamentos de proteção individual e coletivo e se comportar de acordo com as normas de medicina, higiene e segurança do trabalho. Tem um documento que eu acho muito interessante, que é o anexo da NR1, aquela ordem de serviço, né? E ali vem descrevendo as orientações que foram passadas para o trabalhador em relação ao serviço que ele tem que prestar, como que ele tem que fazer, quais são as medidas de segurança que ele tem que adotar, quais são os EPIs que ele tem que usar. Então, eu acho muito interessante esse Advertências sobre o documento porque é produto uma forma químico que ele vai usar, o que, que causa no corpo humano. exatamente. Fica uma forma bem demonstrada da empresa que ela orientou o trabalhador sim. Da ausência desse documento, né, fica uma situação bem delicada, Presume, porque né? cabe à empresa, sim, aí fica muito fácil, né, fazer o ônus da prova para a empresa. Eu estou dando umas aulas também por aqui, doutor Breno, sobre o compliance previdenciário trabalhista, sobre Aham, a gestão de risco e a gestão dos afastamentos previdenciários. Primeiro você faz a gestão de risco para ninguém se afastar, concorda? Agora, depois que o perfeito. indivíduo afastou, aí você tem que fazer a gestão dos afastados. Tudo isso para prevenir, vamos dizer assim, as ações acidentárias trabalhistas. Sim. E os reflexos dessas ações são bem pesados para a empresa, né? Porque INSS. Então, se a gente tem um trabalhador muito novo aí, sei lá, 20 anos, 25 anos, colocar uma expectativa de vida de 78 anos, vai Vai ser uma pagar ação milionária do indenização muito INSS contra tempo. essa empresa. Muito tempo, é uma ação milionária contra a empresa. E isso a gente falando só de INSS, né? E ainda tem indenização Fora o na dano Justiça do moral, né? Trabalho. Dano moral, dano estético, né? E cada dano novo que vem surgindo. Exatamente. Fora o dano moral. Então, Acho, assim, é mais barato para a empresa desembolsar dinheiro agora e cuidar do aspecto preventivo do que desembolsar mais tarde no aspecto repressivo reparatório, porque a conta vai ficar muito mais cara, não é isso? vai ficar bem mais salgada. Infelizmente, muitas vezes as empresas não têm essa visão, né? É. Eu acho que tanto existe empresa boa e ruim, como existe trabalhador bom e ruim. Mas a gente vê que as empresas que ela tem o cuidado com o trabalhador, até o econômico dela melhora, né? O trabalhador trabalha melhor, ele costuma render melhor, ele dá melhores resultados. Então, se o empresário tiver essa visão, ele se cerca de boas práticas de todas as formas e só tem a ganhar. Tanto evita do trabalhador ter um prejuízo e ele vir ter que indenizar tanto o trabalhador quanto o erário na ação regressiva do INSS, quanto ele consegue estimular aquele trabalhador que produza melhor. E, lógico, ele produzindo melhor, a vantagem financeira para ele também vai ser maior. Eu acho que falta um pouco, às vezes falta um pouco desse tipo de consciência nos empresários. Nós temos também a E aí, questão sindical, né? Muitas normas coletivas colocam complemento de aposentadoria, complemento de auxílio-doença, muitas colocam a estabilidade do trabalhador até a aposentadoria, e algumas colocam multas pesadas também por descumprimento de normas de medicina, higiene e segurança do trabalho própria daquela categoria. Então, além da responsabilidade trabalhista que a empresa tem de readaptação, de recolher fundo de garantia no período, das estabilidades acidentária e tudo mais, nós temos a responsabilidade civil, que tem que indenizar todos os danos materiais. Se o trabalhador não tem plano de saúde, se ele operou, se tem prótese,
todos os gastos médicos, com remédios, tudo é colocado na conta, nos danos materiais. Eu tenho o dano estético, em que também é um dano separado, que se indeniza separadamente. E ainda nós temos a perda da chance, que tem pessoas que entendem que a perda da chance também é um dano separado. Agora nós temos um dano chamado e o próprio lucro dano... cessante, né? Dano existencial, porque frustra expectativas dos círculos de vivência do indivíduo. E ainda tem o dano moral. Olha quanta coisa. Então, além da responsabilidade trabalhista, a responsabilidade previdenciária, a responsabilidade civil, eu ainda tenho a responsabilidade penal, que pode ser homicídio doloso ou culposo, não é isso? E lesão corporal culposa, no caso em que não haja morte. E, além de tudo isso, eu tenho a responsabilidade administrativa, porque o auditor fiscal pode multar a empresa por descumprimento das normas de medicina, higiene e segurança do trabalho, não é isso? Então, a conta fica muito cara, as multas no Ministério do Trabalho. E eu nem falei da ação regressiva, né, Breno? Tem ação regressiva. E tem o próprio salário, né? De repente, esse trabalhador ficou com uma sequela tão grande que ele não pode sequer voltar a trabalhar. Ainda é possível pensar na indenização da empresa durante todo esse período. Pois a gente já tem decisões de que ela independe da pensão do INSS, né? Do benefício do INSS. Eles são cumuláveis, né? Têm fato gerador completamente distinto. Mas exatamente. quando Então, ainda tem a esse empresa, risco. por exemplo, deu causa ao acidente e o INSS pagou lá o auxílio doença acidentário para o indivíduo, o INSS pode entrar com uma ação contra a empresa buscando esses valores de volta para os cofres, chamada ação regressiva previdenciária, não é isso? De volta. Prevista no artigo 120 da Lei Previdenciária. Isso, está lá no artigo 120. Então, olha quanta coisa, né, que nós temos. Sem contar que se a empresa tiver um índice de sinistralidade muito grande, o FAP-NETEP dela aumenta, né? Aumenta. Pode até dobrar, né? Pois Ele vai de 0,5 a 2. Então, se for uma empresa que tem um SAT de 3, por exemplo, e ele tiver que dobrar, vai pagar 6. Uma folha de pagamento grande, isso é um prejuízo incalculável, porque todo mês vai incidir. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, é melhor prevenir o ambiente de trabalho, fazer um compliance trabalhista previdenciário. Doutor Breno, nós estamos aqui já há 50 minutos, viu? Já? Passou rápido. Já, eu estou marcando o tempo aqui, eu estou com o cronômetro ligado e está dando 50 minutos. Daqui a pouco a nossa live cai. Tá ótimo. Vamos chegar pertinho e a gente encerra para não ser obrigado a cortar o INSS, ó. O Instagram não cortar a gente. O doutor quer fazer alguma colocação especial? Porque eu mais falei do que deixei você falar. Não, achei muito bom. Tive uma aula aqui. Eu gosto sempre de falar assim, o advogado ele tem que ter todo um cuidado especial, né, de fazer o processo. A senhora falou várias vezes em questão de juntar as provas, porque assim, eventualmente tendo uma situação de uma sentença que a gente discorda, o advogado pode recorrer, ele tem o tribunal, ele tem tribunal superior para fazer esse recurso. Mas se tem uma falha do próprio advogado lá no começo do processo, não existe recurso para isso, né? Ele não pode, pelo menos a condução do processo, o que ele pede de prova que ele coloca no processo, isso tem que estar muito bem alinhado, porque não existe recurso do que ele fez. Se ele errou, a sentença vai ser de início e acabou. Não tem como modificar depois. Né? Não é a sentença do juiz que eu discordo ou que de repente aconteceu um erro ali, eu recorro para o tribunal. Então, só essa questão da responsabilidade do advogado, de ter o cuidado e o zelo
É porque a improcedência por falta de prova não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E muitas vezes a gente fica nessa questão, é o trabalhador, a justiça do trabalho vai dar porque é o trabalhador, mas não é bem dessa forma, né? A gente não, acho que passou o tempo de quem trabalha assim, aquela questão de, formei, vou fazer agora e de qualquer jeito vai dar certo. Inclusive, a própria reforma trabalhista trouxe, né, bem clara essa questão, a questão da sucumbência, apesar de estarem tendo muitas discussões em relação a isso, mas a gente tem a questão da sucumbência do trabalhador agora, dos honorários de sucumbência, das custas. Então, a responsabilidade do advogado agora ela é maior. Ele tem que tomar muito cuidado com o que está fazendo e a empresa ter essa consciência de que tem que ter um ambiente de trabalho bom, né, e seguro e tranquilo para o trabalhador, para que ele desenvolva a atividade. O ônus da prova, se não tiver a documentação ali, ele vai ficar muito pesado. A indenização só do trabalhista é muito cara já. Cara, assim, né? Estou considerando o aspecto financeiro, mas o quanto pesa também para um trabalhador ficar numa situação, de repente, de não poder mais trabalhar, ou até de perder a vida e aquela família que vai ficar. Se você for pensar que a maior parte das empresas são pequenas e médias empresas, e que às vezes ela não tem dinheiro para investir no meio ambiente de trabalho, essa pequena e média empresa nem sempre ela tem toda a papelada relativa ao meio ambiente, né? E é Não justamente falta instrução, quando você né? verifica, os acidentes sempre acontecem nas pequenas e médias empresas às vezes, né? Sempre. Falta instrução, né? Falta estrutura, falta muita Falta de coisa. estrutura, falta de instrução, falta de conhecimento, falta de um profissional que dê, né, as diretrizes para a empresa de como fazer. E hoje nós trabalhamos assim, tem a questão da cultura também, né? Culturalmente nós não cuidamos, vamos dizer assim, do meio ambiente de trabalho, não é uma cultura, o próprio trabalhador, né, não liga para isso. Não liga. A gente cansa de ver, às vezes, a pessoa reclamar que tem que usar uma máscara, que tem que usar uma luva, que tem que usar uma bota. Essas situações, né? Então, é um problema complexo. Né? Na teoria, a gente falar e discursar sobre isso é tudo muito bonito. Mas quando a gente entra numa empresa e começa a ver como que se desenvolve a relação e como que é o dia a dia, a gente vê que a coisa é bem mais complexa. Né? Tem que convencer a empresa de que precisa, tem que convencer o próprio trabalhador de que precisa. Então, a gente tem uma nuances de coisas que terminam esbarrando. E o próprio brasileiro, não só na relação trabalhista, a gente é muito de reação, né? O brasileiro ele só faz as coisas quando ele precisa se proteger, quando já nem quando precisa se proteger, né? Quando ele precisa rebater algo. A situação já aconteceu, ele tem que correr atrás do prejuízo. Exatamente. A nossa cultura de prevenção, de modo geral, ela é muito fraca. E nós estamos tendo agora, ultimamente, várias remodelações das NRs, né? Nós temos várias normas regulamentadoras que tratam do assunto de meio ambiente de trabalho que estão sendo reformatadas, né? E há uma intenção do governo de, como nós temos muitas normas, de diminuir o quantitativo de normas e deixar elas mais simples, porque é um verdadeiro cipoal, né? Ninguém consegue conhecer todas as normas que tem a respeito do meio ambiente de trabalho para poder verificar o tamanho, vamos dizer assim, da nem encrenca. conhecer tudo e nem concatenar todas. Exatamente. É porque ainda tem isso. Às vezes a gente a pessoa não sabe onde ele veio. Tá certo. Doutor Breno, nossa live já vai cair. Olha, nós estamos chegando já a 58. Ótimo. Eu agradeço. Eu também agradeço imensamente. Aceitado o meu convite. À disposição para uma próxima oportunidade, tá bom? Tá bom, vamos fazer outro então. Eu vou gravar no IGTV, depois eu te mando onde? Manda para mim o número do seu celular.
Eu consigo baixar do Instagram. Pode baixar, pode gravar no seu Então tá bom. IGTV, que aí eu baixo. Tá bom? Obrigada, então. Um abraço. Obrigado também. Tá, Tchau. até a próxima.